paz, queridos. Quero estar assentados. Que bom vê-los novamente e observar assim o rosto de cada um de vocês demonstra alegria. Olha só o Rafa e a Deise. Que bênção. Maravilha. Às vezes eu lembro de vocês, tá? Eu não ligo, mas eu lembro. E outros irmãos, né, que às vezes a gente fica uns dias sem vê-los, mas não estão esquecidos, não. Tenho orado por todos vocês, tenho desejado muito bem a vocês. E eu creio que o nosso Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Não tem erro em seguir a Cristo, em ouvir as suas palavras, os seus ensinos. Você, eu, nós só seremos abençoados. Essa é a grande verdade. Eu tenho aprendido até, Jair, que até quando dá errado, dá certo, né? Até quando as coisas saem fora do padrão que a gente está habituado, daqui a pouco dá tudo certo. Os hebreus, eles dizem assim: nem todo mal é tão mal e nem todo bem é tão bem. Às vezes a gente se alegra porque recebeu alguma coisa e, né, fica todo feliz, tal. Não passa muitas horas e já começa a vir o problema de ter aquilo ali, né? Eu lembro quando cheguei em casa com o meu primeiro Fusquinha. Oh, alegria! Até amanhecer o dia. Descobri que já a bateria não prestava. Entende? E aí vem uma sucessão de coisas que, se eu não tenho um amigo chamado Édio Silvio, o Édio era o meu socorro naqueles dias, porque o Édio era um mecânico e todo o dinheiro que eu tinha eu coloquei no Fusca. Aí não tinha dinheiro nem para arrumar o Fusca. Então nem todo bem é tão bem assim. Mas também nem todo mal é tão mal. Sempre tem uma lição a ser aprendida, né? Sempre tem algo a ser conquistado e uma visão a ser revelada, né? Sempre tem um véu para ser tirado. Então, eu louvo a Deus pela minha vida. Você louva a Deus pela sua vida? Eu gosto de mim, tá? Você gosta de você? Não, porque se nós não gostar de nós, quem que vai gostar? Só um maluco, né? Então, eu louvo a Deus, sim, eu agradeço a Deus todos os dias. Por toda a dualidade, vou colocar assim, né? Não é o dualismo, toda a dualidade. Por todo o bem e por todos os males pelos quais passei, eu louvo ao meu Deus de todo o meu coração, porque em todas estas coisas, palavras do irmão Paulo apóstolo, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Amém, queridos? Bom, hoje eu quero falar um pouquinho com vocês, e para abrir assim, me abrir o entendimento, eu quero de alguma forma ajudá-lo a abrir o seu entendimento também, e juntos nós somarmos mais revelação, mais visão de Deus para nós, né? E eu vou usar aqui, eu vou ler o texto de Jesus, que trata de uma vida que excede ao normal, uma vida que vai para além, para fora da caixa, vamos colocar assim, uma vida que vai para além do padrão que nós estamos habituados, certo? E Jesus, para exemplificar isso e para falar disto conosco, ele vai falar de um grupo de pessoas que nós aprendemos a olhar e conceituá-los de uma forma pejorativa. E isso eu digo nós aqui do Ocidente, porque a visão que é tida deste povo lá no Oriente é outra, é diferente da nossa.
faltou-nos por um bom tempo a cultura deles, para nós entendermos os padrões dessa gente que Jesus fala aqui. Mas com um pouquinho de estudos, uma pesquisa histórica e com informações de pessoas que têm o conhecimento da cultura hebreia, nós vamos evoluir um pouquinho mais nessa visão. Eu estou falando das pessoas que são conhecidas como fariseus. Fariseus. E Jesus, ele traz aqui uma palavra em Mateus capítulo 5 e versículo 20. Hoje nós não temos aqui o nosso computador está passando lá por um ajuste. Então, para melhorar, primeiro tem que passar um trabalhinho, né? Então é aquilo que eu disse, nem todo mal é tão mal. Aí você que traz Bíblia, pode ir ler na sua Bíblia. Às vezes nós vamos divergir porque são traduções diferentes, mas a essência, o propósito. Outro sinônimo com referência à palavra grega que traz o assunto para nós. Todavia, no conjunto nós vamos somar entendimentos. Então, Mateus 5, versículo 20, Jesus diz assim, ou ao menos o que o evangelista atribui a Jesus: porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Tem uma tradução que diz assim: se a vossa justiça não exceder, não ir além, não for mais, entende? Tem uma tradução que fala assim: muito mais, muito mais. Não sei se algum de vocês tem essa tradução aí. Tem lá, Gui? Leia aí para nós. Olha, então eu gostaria de colocar um tema aqui para nós discorrer. Vai além. Vai além. Entendeu? Quando se vai estudar as porções da Torá, que a Torá é os 5 primeiros livros da Bíblia, em que os hebreus estudam em porções semanais. E eles cobrem esses 5 primeiros livros com ensinos durante um ano, né? Se não me foge a memória, 52 ou 53 porções da Torá. Eles passam toda no ano. De sorte que um hebreu que está com 40 anos, ele já ouviu, porque ouve desde a infância, desde o berço, tem o que chamar Israel. Então ele já ouviu os 5 primeiros livros da Bíblia durante 40 vezes, né? Alguém com 50 anos, 50 vezes. E assim, claro, se ele é um hebreu de hebreus, se é alguém lá do berço, entendeu? O chamado aqui vai além. Lá tem uma porção de vai por ti, ou vai além, entende? Vai para distante daquilo que tu sabe. Evolui, cresce. A nossa tendência é o conforto. Nós recebemos um ensino e é raro que quem vai para casa avaliar se aquele ensino está correto, se tem coerência, se tem base. Em outras palavras, nós gostamos muito de receber tudo pronto, né? A gente quer receber tudo já prontinho, né? Fast food, falei a pronúncia certa aí, entende? Estamos na época do fast food, então, né? Tudo prontinho, todo mundo quer tudo prontinho. Eu estava falando com o Cláudio lá, quando estava entrando, que perguntaram para Jesus: Jesus, são muitos os que se salvam? E Jesus não deu uma resposta pronta. Jesus normalmente lhe respondia com outra pergunta, mas neste caso ele respondeu com algo mais. Ele disse: insistam, porfiai, por entrar pela porta estreita, certo?
porque é estreita a porta e apertado o caminho que conduz à vida. E são poucos os que a encontram. Então veja que a resposta de Jesus foi muito bem mais abrangente. Ela provoca pensamentos, ela provoca raciocínio, ela provoca uma busca. Tá, mas como assim? O que é essa porta? Que caminho é esse? Por que estreito? Por que apertado? Tem muitas perguntas para ser feitas. Então Jesus não dava a resposta prontinha. Ó, pega, tá aqui. Não. Ele fazia as pessoas pensar. Porque se nós não refletirmos, se nós não pensarmos, se não meditarmos, a nossa vida vai ser manipulada. Nós vamos ser manipulados. Essa é a grande verdade. Quem não pensa, quem não medita, por isso a importância da oração. A oração é profunda meditação. Entende? Orar não é blá 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 blá, né? Jesus mesmo fala isso. Ele disse: ó, quando vocês for orar, não façam como os pagãos, que pensam que pelo muito falar serão ouvidos. Não, oração é conexão, oração é meditação, oração é desejo exposto diante do Criador, diante do todo. Você entende isso? Então, Jesus, ele aqui está chamando os seus discípulos. Ele está falando com os seus discípulos. Você é um discípulo de Jesus? Você é um aluno de Jesus? Então Jesus fala conosco. Eu sou. E ele está falando conosco. Olha, a justiça de vocês. Mas a palavra justiça aqui, a palavra grega que dá origem à palavra justiça para nós, que o tradutor escolheu, justiça, ela, quando estudada e aprofundada, trata de caráter. Caráter. Entende? O vosso caráter tem que ser superior. Precisa exceder o caráter demonstrado pelos escribas e fariseus. Ou, teologicamente, a palavra que está traduzida por justiça pode ser também considerado o conjunto de regras que rege o indivíduo dentro da sua religiosidade, coisa que nós estamos escapando dela. Entendeu? Isso quer dizer, olha, se você pertence a um grupo, seja ele qual for, você precisa ir além do falar das coisas e praticar o que você fala. Não importa qual é o grupo que você vai. A Escritura deixa muito claro que nós vamos ser pesados na balança divina. Eu gosto mais dessa palavra pesado do que julgados. Porque já desde os antigos sumérios, uma das primeiras civilizações conhecidas na Terra, você já tem lá desenhos, entende? De balanças pesando o coração. Tem uma história lá dos egípcios que diz que quando o sujeito parte dessa vida, ele vai para uma balança, ele vai para diante do Criador, e tem os acusadores, e tem os defensores, e ele chega ali e coloca o coração dele numa balança, e de um lado direito uma pena, do lado esquerdo do seu coração. Se pesar mais do que a pena, ele é extinto. Entendeu? Se a pena pesar mais do que o seu coração, então ele é eternizado. Olha que coisa interessante. Como nós precisamos ser leves. Como precisamos andar leves. Seria dentro desse conceito que surge a ideia de Jesus de dizer: vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados, estáis tão cheios de coisa, que eu vos aliviarei. Oh, glória a Deus. Jesus tem a graça, o poder, a unção do divino para aliviar as nossas cargas e deixar o nosso coração. Eu sempre aponto por aqui porque tem gente que pensa que é esse. Esse não é. Esse coração aqui só pulsa sangue. Mas desse aqui, já diz Salomão, procedem as saídas da vida. Então, seja leve. Entende? Não leve cargas com você, não leva nada petrificado aí dentro. Não leve ódio, não leve mágoa,
não leve nenhum tipo de coisa que deixe você para baixo. Entendeu? Que provoque em você uma consciência animal. Não. Mas chegue a Jesus, fale com o Criador e peça alívio para as suas cargas. Peça ajuda para arrancar de você tudo aquilo que não presta. Para arrancar, Ele te ajudará. Se você quiser, você vai conseguir. Eu ouço muita gente dizer: Adilson, mas não é fácil. E quem que disse que quem está falando de facilidade? Nós estamos falando de querer. Nós estamos falando de vontade, vontade de campeão, vontade de vencedor, vontade de vitorioso. É disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de um desejo profundo de ser melhor do que somos, de ir além daquilo que nos é imposto. Na expressão de Jesus, nós estamos falando de um forte desejo de seguir os seus passos, ao ponto de quando alguém nos obrigar a alguma coisa, a andar com ele 1 milha, por exemplo, nós vamos 2. Pelo caminho da vida, as pessoas vão encontrar em nós disposição, ânimo, energia, que é poder de Deus. Poder de Deus para ir além do que nos é imposto. E além do que já entendi. Eu preciso ir mais profundo naquilo que já alcancei, ou do que aquilo que já alcancei. Eu preciso ir para uma excelência. Essa é a palavra de Jesus aqui. Aí ele dá exemplos, ele diz: olha, porque há a justiça dos fariseus. Quem são os fariseus? Os fariseus são homens zelosos, religiosos, devotos, que na época, ou logo após a construção do segundo templo em Jerusalém, eles se reuniram para guardar a lei, os livros do Antigo Testamento. Eles juntaram-se a escribas. Os escribas são aqueles que escreveram os textos do Antigo Testamento. E eles passaram a zelar e cuidar destes textos e caprichavam para fazer o que estava ali e ensinar o povo a fazer. Então onde é que está o erro? Por que Jesus disse que tem que ser mais do que eles? O erro, eu falava para o Cláudio ali na entrada também, disse: olha, Cláudio, os pergaminhos, alguém disse, o pergaminho é o mesmo, o olhar é diferente. Qual a diferença entre Jesus e os fariseus? Alguém até diz que Jesus era um dos fariseus, um dos zelosos, um destes que caprichavam, e talvez por isso ele insistia tanto em combater os fariseus. Entenda, ele não estava combatendo o farisaísmo pelo farisaísmo, ele estava combatendo a visão, a forma de olhar, a forma de pensar, a forma de ser deles. Porque à medida que eu vou sendo zeloso de uma coisa, eu vou enrijecendo esta coisa para os outros. Eu começo a orar 1 hora por dia, eu corro o risco de achar, de pensar que quem não ora 1 hora por dia, entende? É menos do que eu. Eu começo a dizer que a roupa de um cristão, ou de um crente qualquer, tem que ser assim, porque eu uso essa roupa. E eu tenho algumas experiências com Deus. E de repente eu quero impor essa roupa para todos os indivíduos, baseado na ideia, no pensamento de que a roupa que eu uso faz a diferença diante de Deus. Surge aí os dogmas e doutrinas religiosas.
O que Jesus estava querendo dizer? Olha, vocês que são meus discípulos, vocês sejam zelosos. Ele não está dizendo para não ser. Vocês sejam pessoas separadas, porque o fariseu era separado. Da onde vem a ideia teológica de que a palavra santidade trata de separação, o que não é uma verdade. A palavra santidade trata de integração. Mas, dentro do cunho teológico, só santo, sinônimo de santo, separado. Os fariseus eram separados. Eram separados. O que ocorre é que eles começaram a olhar a palavra, a lei do Antigo Testamento e todos os ensinos do Antigo Testamento só para o exterior. Eles foram para fora. Eles fizeram o caminho largo, o caminho de fora, sem perceber que o estavam trilhando. Foram para fora. Cuida da vestimenta desse. Tem alguma coisa parecida aqui? Cuida do cabelo daquele. Da barba do outro. Parece um absurdo, não é? Mas eu poderia chegar aqui em coisas muito mais. Eles cuidavam até do órgão genitor. Espiavam gente, como espiaram Paulo e Timóteo, quando Timóteo foi fazer xixi, para ver se era circuncidado. Olha o absurdo. Quando a coisa fica toda para o lado de fora, entendeu? Quando eu começo a olhar para a aparência e valorizar a aparência. Mais tarde Jesus vai trazer um ensino. Ele diz: só quando vocês fazer algum juízo de alguma coisa, julguem segundo a reta justiça, não julguem segundo a aparência. Olha que coisa interessante. Avaliem as coisas pela reta justiça, pelas provas, pelo que está exposto. Não julguem pela aparência, porque a aparência engana. A aparência engana. Sabe aquela história? Olha, queres atenção? Bota um terno, uma gravata, entendeu? E aí você entra num ambiente. Normalmente o safado faz exatamente isso, porque ele conta com a sua inteligência para discernir os que julgam errado, os que julgam segundo a aparência. Tem histórias aí de homens ricos que pegaram, encheram um saquinho de dinheiro e foram comprar um caminhão. Vou comprar um caminhão. Chegou lá, o vendedor não quis nem olhar para o sujeito. Ele de chinelo, calça jeans, agora estaria até na moda, né? Rasgada, entende? Uma camiseta. O vendedor desprezou. Desprezou. Mas quantos que venderam caminhões para cara que não pagou? Porque chegaram lá de terno, uma maletinha. Olha a aparência. Vendeu. Entende? Alugar uma BM, uma Mercedes, para ir lá na loja. De cá o vendedor já viu parar lá no pátio. Já muda toda a atitude, todo o comportamento. Entendeu? E aí venderam. Para o velhinho lá não quiseram vender. Depois, diz que lá de trás saiu um vendedor lá que era mais humilde. Estava recém-chegado. O senhor deseja alguma coisa? Sim, eu quero comprar um caminhão desse aí. O senhor vai financiar? Não, vou pagar à vista. E despejou o saco de dinheiro em cima da mesa. Tem muita gente que julga pela aparência. Então Jesus está dizendo: olha, a justiça de vocês, o caráter de vocês, a maneira de vocês agir, a forma de vocês se posicionar, o jeito de vocês se conduzir na vida, é disso que ele está tratando. Eu não estou ali. Não é bem assim. Vá lá e faça a pesquisa. Pegue a palavra grega traduzida por justiça. As vossas interações, vossa maneira de ser, de proceder, de se conduzir, até mesmo o conceito de fé que vocês têm,
a conexão com o Todo-Poderoso que vocês, em fé, pensam ter, se ela não exceder em muito a justiça dos fariseus, dos santarrões, daqueles zelosos, da ortodoxia, dos que se dizem homens e mulheres de Deus, se vocês, meus discípulos, não exceder a visão que eles têm de vida espiritual, eu digo uma coisa para vocês, e aí é duro o que ele diz: vocês não conseguem entrar no reino dos céus. Vocês aí não conseguem entrar no reino imaterial do governo celestial, do governo da imatéria, do governo espiritual. O reino dos céus é isso, o reino dos céus é imatéria. Não tem uma palavra para nós falar aqui de imatéria, do metafísico, então ele usa a palavra céus. É bom lembrar que a Bíblia foi escrita para criancinha. Crianças espirituais, nós estamos falando de milênios atrás. Só de Cristo aí está contado, 2020 anos. Como é que se falava as coisas espirituais em 2020 anos atrás? Falava como Jesus está falando. Ele usou o simples do simples. Para nós já mais evoluidinhos, né? Que já crescemos um pouquinho mais, que temos a história de 2000 anos. Então dá para ser um pouquinho mais direto. Só olha, se vocês não olhar as coisas a partir de dentro de vocês, do reino psíquico, aonde Deus vai governar vocês, onde está o vosso eu, se não houver um relacionamento do vosso eu com o divino, para que vocês saiam do olhar para a casca, do olhar para o que está diante dos olhos, e passem a perceber a vida com a consciência. Se vocês não fizerem isso, vocês não verão o reino dos céus. Vocês não têm como entender o reino dos céus, porque o reino dos céus é conexão interna. O governo de Deus não se dá na interferência externa. Se você esperar mudança nesse planeta a partir da interferência externa do divino, você vai ficar esperando o resto da vida, vai morrer de velhinho e não vai ver. Não vai ver. Agora, tem um detalhe: se você começar a se conectar com Deus, se ligar com Deus, com o Criador, através do seu interior, primeiro encontrando o seu eu. O Filho do Homem, lembram? Veio buscar e salvar o que se havia perdido. Tem um primo que está esperando por mim essa semana, que ele quer saber o que se perdeu. O que se perdeu? E fica aqui a pergunta. O Filho do Homem deve buscar e salvar o que se perdeu. E o que se perdeu? A intimidade. Está aí, é isso mesmo. A intimidade com o Pai é o que se perdeu. Passamos a viver para fora de nós e depender de todo o externo, ao ponto de dizer que Deus está me abençoando se eu estou ganhando bem. E se eu não estou ganhando bem? Então eu não estou sendo abençoado. Mas quem que botou isso na nossa cabeça? Estamos rodeados de toda uma natureza que nos foi dada gratuitamente. Somos abençoados só de estar aqui. Somos abençoados por todos os lados. Por cima, por baixo, à direita, à esquerda, na frente, atrás. Nos quatro polos. Nós somos abençoados. Somos abençoados com as águas que brotam
e os rios que se formam, as cascatas, as quedas belas de águas que o Criador deixou para nós gratuitamente. Somos abençoados com o ar que respiramos. Que todos os governos, se pudessem, cobraria de nós. Olha, cada respiradinha é tanto. Mas eles não conseguem, porque o Criador nos deu gratuitamente. Oh, glória a Deus! Somos abençoados com a semente que o Criador nos dá diariamente. Semente que, lançada na terra, brota e produz os seus frutos. Oh, glória a Deus! Aí vem me falar de teologia da prosperidade para dizer que eu sou abençoado. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Milionários se suicidam por não aguentar o peso na alma. Entram em desespero e suicidam-se por medo de viver, porque se equivocaram nas suas escolhas. Pobres que passam fome, que não come carne durante 30 dias, tem uma vontade de viver, tem um desejo de viver, são alegres. E você leva 250 gramas de carne moída e vê se ele não faz um banquete, toca acordeon e dança a noite toda. Você sabe o que é isso? É que a justiça do divino excede o nosso entendimento. Está para além do conceito religioso, teológico, está muito além de toda essa parafernália tradicional que colocaram nós dentro e nos enliaram de todos os jeitos. Jesus veio para libertar-nos de toda essa coisarada e simplificar a vida para nós. Oh, aleluia! E como é que ele simplifica a vida para nós? Eles, filho, é para dentro, não é para fora. Te encontra. É interessante que tem gente querendo salvar os outros morrendo, né? Já viram? Aqui na Atalaia sempre tinha uns redemoinhos. Um dia eu estou ali nas pedras e de repente está um sujeito se batendo lá no meio do redemoinho daquele, e eu olhei e por baixo dele já tinha outro. Eu disse, meu Deus, o que está vendo lá? Será que estão brigando dentro d'água? E não era um redemoinho. Um estava tentando salvar o outro. Olha só. Correram os bombeiros, tiraram os dois de lá. E eu morri os dois agarrados um no outro. Entendeu? Não dá para salvar ninguém se você não é um salvo. Entendeu? Não dá para achar perdido nenhum se você não se encontrou. E esse é o problema religioso. Você entendeu? A questão é essa. A maioria acha que já se achou, acha que sabe, e não passa de um adepto do farisaísmo, da justiça que está para fora. Acha que é salvo porque desceu ao batismo nas águas, ou se é católico porque recebeu a água sobre a cabeça quando da sua infância, ou porque fez a crisma, a primeira comunhão, e eu estou salvo. Se é protestante, é pelo mesmo caminho. Se é evangélico, não, eu já tenho mais de 15 anos de idade, então eu desci as águas, desci as águas. Agora parece que estão fazendo com 12 anos de idade, desce as águas. E desceu as águas e saiu de lá, agora eu estou salvo. Não é isso. O que Jesus está mandando exceder é exatamente esse ponto. Que a vossa justiça, a vossa compreensão, o vosso caráter e a vossa maneira de viver não seja o ritualismo farisaico. E não seja a rigidez dos escribas. Qual é a vida de um escriba? É a defesa da letra.
O escriba vai ser um fundamentalista que defende a letra. Está escrito, está escrito, está escrito. Tá, querido, está escrito, mas existe aprofundamentos no que está escrito. Ah, se não tiver escrito aqui... Peraí. Tem coisa que não está escrito. E tem coisas que estão escritas que precisam ser revistas. Não. Eu sou fundamentalista, tá? Não estando escrito eu não aceito. Pois é. Então é um problemão, né? Porque quando Paulo ainda não tinha escrito a primeira carta, que é a carta aos Tessalonicenses, a primeira carta aos Tessalonicenses, a primeira escritura do Novo Testamento, quando ele ainda não tinha escrito, ele tinha que viver só com o que estava lá, mas ele trouxe uma porção de coisa nova. E como é que faz agora? Se é só pelo que está escrito, então todo o ensino de Paulo tem que jogar fora? Olha como temos que pensar. É disso que Jesus está tratando. Ele diz: exceda a justiça dos fariseus. Porque a justiça dos fariseus é fundamentalista. Exceda, vai além. Mas ele vai dar exemplo. Ele diz: por exemplo, está escrito: não matarás. O que vocês enxergam aí? É isso que está escrito? Os fariseus, claro, está escrito, a lei diz. Escribas, está exatamente assim: não matarás. Jesus, pois é, eu vejo mais do que isso. E agora? Está aí, Cláudio, o problema. Vocês olham e só vê, não matarás. E eu olho, eu vejo mais. Eu já disse para vocês que ele era um alienígena. Ele era extraterrestre. Irmão, Deus está pregando heresia. É ele que disse. Se você crê em Jesus, então engula o que ele disse. Ele disse: vocês são aqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês pensam nas coisas de baixo, eu penso nas coisas de cima. Nas coisas de baixo é pensar no que está escrito. Está aqui escrito: não matarás. Eu, porém, vos digo: aquele que se irritar com um irmão já está cometendo assassinato. E agora? Ele foi além. Porque ele conhecia as causas dos problemas dos seres humanos. Ele trata da causa. Ele não trata do efeito. Porque se eu não quero o efeito, eu preciso achar a causa. E se eu tratar da causa, eu elimino o efeito? Se eu consigo anular a causa, não tem efeito. Os fariseus tratavam só dos efeitos. Matou, adulterou, roubou, isso, aquilo, apontavam os defeitos. Não é à toa que a igreja evangélica aqui é judaizante também. Ela é judaizante, ela é mais farisaica do que cristã. Você entende o que eu estou falando? A igreja evangélica é mais farisaica do que cristã. Porque ela trata muito dos efeitos. Entendeu? Ela aponta os erros e fala dias e dias dos erros. Mas Jesus queria curar cada um que ouvisse ele. E cada um dos que ouvissem os seus enviados. Ele queria sarar as pessoas. Ele queria que as pessoas se encontrassem. Porque a primeira de todas as perdas do ser humano é a perda de si mesmo. Quem sou eu? Como me encontro? Como é que eu consigo ter um encontro comigo mesmo? A maioria das pessoas não pensa nisso. As pessoas pensam em céu, pensam em inferno, em demônio, em diabo, em satanás, em um monte de coisa. Não pensam em si. Encontra. Já fizeram aquele exercício que eu passei domingo passado, não? Foram para casa, tentaram silenciar a mente e encontrar você mesmo?
Quantos fizeram? Está vendo? Por isso tem que ensinar 10 vezes a mesma coisa. Entendeu? Essa semana eu estava falando com a minha nora e com o meu filho ali, e nós estávamos conversando. E eu estava falando, olha, existe uma distância entre o entendimento e a prática. O fato de ter entendido não quer dizer que você já se encontrou, não. Primeiro eu entendo. E depois eu pratico. E às vezes há uma distância longa. Em alguns casos, o sujeito leva 10 anos para entender. 10 anos. Por isso que tem gente que vem na casa dos amigos, vai embora, diz que não bota mais os pés, aí depois de um ano volta, fica mais um pouquinho, aí vai embora, daqui a pouco vai embora. Não, agora ele tirou o diabo, tem que ir embora. Tirou meu diabinho de estimação, tem que ir embora. Entendeu? Aí vai embora. Aí passa mais um ano lá, tá, anda. Não sei se esquece ou se tem saudade, não sei como é que é. Ou compreendeu, entendeu, voltou, recebe mais uma dosezinha. Entende? Alguns ficam, outros não vêm nunca mais. E aí chega, não Deus, tu já concorda com Satanás? Eu ainda estou só com Jesus, cara. Então vou embora. Vai e não volta mais. Você entendeu? Que gana pela coisa ruim, né? É amar as trevas, né? O sujeito, entende? Fica com a luz e tá bom. Alguém disse que as trevas não existem, é a ausência de luz. Se você tem luz, as trevas já eram. Acabou-se. Entendeu? Não tem essa guerrinha tola. Entende? Essa guerrinha, essa disputa. Um deusão que está tudo nele. Mas ele está ali numa disputa com um carinha que se endoidou. É. Deus não é enfermeiro de manicômio. Você entende isso? Ele não cuida de esquizofrênico, não. Esquizofrênico tem que procurar o psicólogo, o psiquiatra, entende? Para ser tratado. Não é papel para Deus esse aí. Não. Nós temos que cuidar com essas coisas. Então Jesus está dizendo, ei, vamos além, sai dessa. E se ele fosse falar, eu estava com vontade de falar como ele falaria hoje, porque Jesus era bem do povão, ele ia falar cheio de gíria. Sai dessa, meu. Entra noutra. Entende? Entende? Vai além. Já deu para ti. Entende? Vamos para adiante. A coisa é diferente. Entende? Desempaca, meu. Te destrava, te desvencilha. Entende? Ah, Senhor, mas eu não consigo. Meu pé está amarrado, minha mão está amarrada. Se eu te liberto. O problema é esse aqui, ó. Eu te liberto. Estás livre. Estás livre desse teu mal. Pronto, está livre. Aí Jesus vai para casa, o sujeito vai lá e se enleia todo de novo. E aí fica, eu não sei o que é, eu tenho fé, mas não acontece, eu creio, mas nada é como dizem. Claro que não é. Se encontre, ok? Cuide do seu interior. A vida está dentro de você. A vida não é o que você vê pelo lado de fora. Palavras de Jesus. A vida de um ser humano não consiste nos bens que ele possui. Em outras palavras, não são as coisas que fazem a tua vida. Não é o prêmio da loteria que faz a tua vida. Não são as riquezas que fazem a tua vida. Não é a pobreza que impede a tua vida. Não é a fama que te eleva na vida. Não é a falta de fama que te põe sem vida. Não. A vida de um ser humano não consiste nestas coisas. A vida está para dentro. A vida está lá dentro. É lá dentro que eu preciso administrar. Está lá no âmago, lá no centro do jardim da alma. É esse.
Gênesis capítulo 1. E no centro do jardim está a árvore que produz fruto dual. A árvore da ciência do bem e do mal. E o dia que dela comerdes, tu serás como Deus. Como é Deus? Como é Deus? Conhece o bem e o mal. E conhecendo o bem e o mal, equilibra. Olha só. Olha que coisa interessante. Você já saiu da adolescência? Você já foi expulso do seu jardim e é uma pessoa madura? Então você já sabe o que é certo e o que é errado. Você já sabe o que é bem e o que é mal. Não é os outros que ditam para você o que é. É você que descobre em você mesmo. Você sabe o que lhe convém e o que não lhe convém. Mensagem de domingo passado. Entendeu? Ora, a justiça, o que me rege internamente, o que eu sou, o caráter, o ser real que sou. Deus. Como Jesus, porque os escribas e fariseus tratam da aparência, tratam do que está por fora, dos acontecimentos externos, eles cuidam das coisas pelo lado de fora. Lembram? É escriba e fariseu que cata lá uma mulher apanhada no próprio ato de adultério. E eles cometem, olha a justiça deles como é que é. A lei dizia que se alguém for apanhado no ato de adultério, os dois deveriam ser apedrejados. Agora estão lá os santos da Santa Igreja Farisaica. E eles encontram os dois, porque está no ato. Eles mesmos disseram que acharam no ato, então está os dois. O que eles fazem? Levam a mulher e deixam escapar o homem. Que justiça é essa? Trazem ela até Jesus. Jesus está no pátio do templo, está ali escrevendo no chão. E eles vêm, mestre, porque para a lisonja, outro fingimento. Eles achavam que Jesus nem era mestre coisa nenhuma. Entendeu? Mas aí para agradar, né? Mestre, a lisonja. Não tem aquela irmãzinha que bate na tua porta assim e que tu recebe? Oi, irmã, que bênção, chega. Aí você bota ela na cadeirinha ou no sofá e vai lá na cozinha e diz pro marido assim: aquela chata está aqui de novo. É mais ou menos por aí. É essa justiça, esse caráter individual que brota lá de dentro, que diz quem eu sou de verdade. Entendeu? Por isso Jesus vai chamá-los de hipócritas muitas vezes nas Escrituras. Se não me foge a memória, eles são citados por Jesus nos Evangelhos 100 vezes. Olha só que coisa. Sempre da forma negativa. Sempre no termo pejorativo. E não é assim a vida de um religioso? Sempre tentando mostrar para os outros que é o que não é. Ei, Deus não quer que você finja ser uma coisa que você não é. Porque isso adoece. Isso te deixa mal. Isso te pesa. Isso corrói você por dentro. Isso te mata. E pior de tudo, isso te deixa fora do reino dos céus. Você está entendendo? Mas o que eu devo ser então? Já vou te mostrar. Só vou concluir da mulher ali. Senhor, apanhamos esta no ato adulterando. Eles já vão se condenando com as próprias palavras. Nós apanhamos ela no ato adulterando. Jesus de primeira já podia derrotar eles, né?
Cadê o homem? Não, nós não trouxe. Então vamos embora daqui, seus hipócritas. Mas Jesus queria dar uma lição maior. Jesus queria dar uma lição maior. Na nossa. Aí, mestre, Jesus não se importava. Jesus fica em silêncio. O silêncio é coisa extraordinária. O silêncio é algo que nós precisamos aprender. Entendeu? Então, insiste com Jesus, Jesus não se importa. Mestre, o que dizes? A lei, está escrito, ó, está escrito. Entendeu? Seja apedrejada. Está escrito, mas citaram pela metade. Tem que cuidar com a escritura, entende, pela metade. Entendeu? Só citava a metade. As tais devem ser apedrejadas. Não era assim que estava escrito. E Jesus lá no chão escrevendo, não sei o que ele estava escrevendo. Eu não sei se ele começou a botar assim, ó. Joana, Maria, entendeu? E depois no lado assim fazer um risquinho e botar, né? Pafúncio, Chiquinho. E eles olhando, porque tiveram curiosidade. O escritor não quis mostrar o que era, mas eles olharam e ele estava impressionado com o que estava escrito no chão, né? Entende? Ele podia estar fazendo relação de encontros às escondidas de homens e mulheres que eles mesmos faziam, entende? Como tem aí pastor traindo mulher, entende? Pastor no púlpito todo eloquente falando em língua de anjos não sei de onde, entendeu? E aí interpretando línguas, fazendo uma porção de entende? Apresentação nos púlpitos, e quando sai das reuniões, deixam suas mulheres em casa e vão para a prostituição. E o que dizer daqueles que depois de falar de amor, arrecadam fortunas e fazem as suas divisões em salas secretas, nunca dão nada ao pobre? Que dizer deles? Fariseus, hipócritas. Eu não estou dizendo que todo fariseu era assim. Eu estou dizendo que tinha os fariseus hipócritas, como os pastores hipócritas, padres hipócritas, padres que abrem orfanato para poder ter o domínio sobre meninos. Você entende? Tem padres bons, tem padres ruins, tem pastores bons, tem pastores ruins. Mas Jesus está aqui protestando: a justiça de vocês deve exceder, o caráter de vocês deve exceder ao destes mascarados, falsos, hipócritas. Vocês não devem ser assim. Vocês devem ser pessoas conscientes do que vocês são de verdade. E não há erro nenhum na busca de si mesmo você encontrar os seus defeitos. Aliás, você só se encontrou de verdade quando se enxerga carente de misericórdia, quando se enxerga carente de consertos. Você só se encontrou de verdade quando você se enxerga pobre, necessitado de Deus. É essa a verdade. A mulher está lá e eles insistem com Jesus. Jesus diz: ó, é simples a questão, vamos resolver aqui. Vocês falam do que está escrito, eu falo do que está no coração. Vocês julgam pelo fundamentalismo escribal, eu vou julgar segundo a reta justiça. A lei de vocês diz que apanhada no ato adulterando, seja apedrejada. Eu digo para vocês, aquele de vocês que não tem nenhum erro, que não tem pecado, que não esconde nada, aquele de vocês que pode bater no peito e dizer: sou 100% correto, atire a primeira pedra. Acabou o julgamento. Acabou o julgamento.
O mais velhinho deles, porque velhinho é problema, viu, irmão? Velhinho é cheio de mania. Entendeu? O velhinho tem uma dificuldade de dizer eu estava errado. Mas eles ali, Jesus lançou um feixe de luz tão grande que naquele momento eles excederam a sua própria justiça. E eles foram além da justiça religiosa, eles foram para além da justiça dos homens. Eles, numa luz que Jesus lançou, as palavras de Jesus foram luz sobre a consciência, apareceu os erros de todos eles. Cada um enxergou a si mesmo, esqueceram da mulher, e cada um, o mais velhinho deles, e começando pelo mais velho, largou a pedra que estava na mão, né? Ele largou a pedra que estava na mão e foi saindo. Fez de conta que ia fazer xixi e saiu fora, como dizia uma menina que eu tinha, vazou. O segundo mais velho olha o mais velho fazer isso e larga de cantinho também. Porque os mais velhos sempre ficam mais reunidinhos assim, né? Os mais moços vão ficando mais ali pela lateral. Aí eles foram saindo do meio, foi dando... eu queria estar lá para filmar, pena que não tinha celular. Era uma época que ainda não tinha o celular, né? Deve ter sido bonito ali, o jogral deles, né? Saindo tudo. O terceiro mais velho faz o exame, a luz de Jesus está lá. Você entende? Nessa noite a luz de Jesus está aqui. Que cada um de nós se enxergue. Oh, graças a Deus, que cada um de nós se veja. Porque esse é o remédio para nós. O remédio para nós é se encontrar. O remédio para nós é se enxergar. O remédio para nós, a cura. A palavra salvação vem de soterologia. Nós temos que vir de a cura, o remédio, o livramento para nós está em nos enxergarmos. Eles começaram, pelo menos um dia, Jesus curou aqueles fariseus tudo. Em um dia Jesus curou eles todos ali naquele dia. Cada um olhava para si e dizia, eu não posso. Quem sabe um que estava mais longinho esticou, quem escreveu lá? A Mariazinha. Ele tinha uma história com ela. Estou conjecturando aqui. Porque todos saíram e largaram as pedras. Foi um dia que o pátio do templo ficou cheio de pedra. Que diz que largaram. Eles estavam no pátio do templo. Então, foi um dia que quando saiu a multidão, olharam e disse, que tanta pedra aqui, o que é isso? Entende? Eu imagino o pátio do templo bem lisinho, assim, né? Varrido. Agora está cheio de pedra. Que pedras são estas no vosso templo? Estas são as pedras que saíram do nosso coração. As pedras que carregávamos por ter uma visão errada da vida, por olhar para os outros, por acusar os outros, por julgar os outros. Essas são as pedras que carregávamos, os pesos, as cargas, o ódio, a mágoa, a ira que nós carregávamos em nós mesmos. Estas pedras representam as nossas cargas. E por que deixaram aqui? Porque o Cristo de Deus fez nós nos enxergarmos. Olha que coisa maravilhosa. Esse é o Evangelho, Cláudio. Esse é o Evangelho do Cristo. Tem uma porção de gente dizendo que está pregando Evangelho. Não, estão pregando autoajuda. Estão pregando outra coisa qualquer. Mas o Evangelho de Deus é diferente. O Evangelho que não me transforma. O Evangelho que não muda a minha vida. O Evangelho que não ilumina o meu interior. O Evangelho que não faz com que eu me enxergue. Não é o Evangelho de Jesus. Foram todos, só sobrou a mulher ali, né? E Jesus ainda dá uma olhadinha, ele está ainda de cócoras, ele está agachado. E ele dá uma olhadinha por cima. Está a mulher. Ô mulher, ninguém te condenou? Ninguém deu uma pedradinha?
Não, Senhor. Ela chamou Jesus de Senhor. Ele era um jovem de 31 anos e meio de idade. Não, Senhor. Esse Senhor é significativo, né, para um jovem? Não, Senhor. E ele olha para ela e diz: eu também não te condeno. Glória a Deus. Ele não tinha pedra. Ele não tinha pedra. Ele tinha palavras de vida eterna. Glória a Deus. A mulher vai saindo e ele diz: não erre mais. Olha que paz, que mensagem. Um dia eu quero pregar só sobre isso aqui. Não erres mais. Não erres mais. Você lê aí: não peques mais, porque está enfeitado pelo conceito religioso. Mas a palavra não erres mais. Vai acertando. Vai olhando para ti. Você pode ter os teus desejos. Você pode ter a sua fome, a sua sede, as tuas necessidades, mas não precisa errar para satisfazê-las. Ah, irmão Adilson, mas eu tenho uns desejos que eu tenho vergonha de conversar com alguém sobre os meus desejos. Se é para falar dos teus desejos, não precisa ter vergonha. Obviamente que você vai ter que procurar pessoas que você confie, pessoas que você, né, tem total confiança. Mas não precisa ter vergonha. Não precisa ter vergonha dos teus sentimentos. Não. Ah, irmão, mas tu estás falando assim, eu tenho uns pensamentos muito loucos. Não tem problema, pode conversar deles. Deve conversar deles. Deve refletir. Deve procurar a causa. Deve ver por que ele está aí. Não tenha medo. Não tenha medo. São as palavras de Jesus para nós. Não temas. Põe fé em Deus. Peça luz para o Todo-Poderoso. Ele te iluminará. Peça ajuda ao Espírito, de onde emana todos os Espíritos. Peça socorro ao Criador. Você será surpreendido, surpreendida pela ajuda, pela manifestação que virá a você. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Talvez você diga: olha, eu já não sei o que fazer, eu estou tão enfraquecido ou enfraquecida. Eu estou tão sem energia. Ele é o dínamo maior. Ele tem poder para você. Poder é energia. Ele vai te energizar. Vai. Oh, glória a Deus. Teve um tempo aí atrás que eu pedi socorro ao Jair. Eu disse: Jair, ora por mim. Porque eu estou em uma situação complicada. Eu estou sentindo as minhas energias, a frequência delas ir baixando. Conversamos, nós dois. E eu fui buscando ao Senhor também. E o Senhor trouxe de volta o meu padrão de energia. E em alguns momentos Ele nos energiza mais. Você entende? Eu estou falando de energia aqui. Vai ter crente me ouvindo, vai dizendo: ih, irmão Adilson virou esotérico. Ele está lendo o Espiritismo segundo Allan Kardec. É claro que eu leio toda a literatura que eu gosto, que eu encontro, na verdade. Entendeu? Eu já li até o livro do São Cipriano, que de São não tem nada. Entendeu? Eu sempre gostei de ler. Quando não tinha nada para ler, eu pegava as bulas de remédio. Gosto de ler. Entendeu? Mas não tem nada aqui não. É que Deus é energia. Deus é ruá. Não é isso que a Escritura diz? Não, a Bíblia não diz isso. O que é que ele diz? Deus é espírito. Tá, tapado.
Espírito é ruá, é pneuma. Entendeu? Ora, se Deus é ruá, entendeu? Então ele é energia. Deus é energia. É por aí. Nós precisamos entender isso. Sair da mística, vir para a real. E Deus nos energiza. Ele energizou aquela mulher. Eu fico pensando que aquela mulher saiu de lá, né? Que bom, eu queria ir até a meia-noite, mas eu tenho que parar. Aquela mulher, né? Eu penso que ela saiu de lá, ela veio arrastada para ali. Vocês concordam? Ela foi arrastada até Jesus. Mas ela saiu de lá e eu penso que ela parece estar voando. Entendeu? Se já tivessem conhecido essa tecnologia da eletricidade nos trilhos que faz o trem, os trem-balas flutuar, né? Porque é a energia que tem nos ímãs, né? O trem-bala ele flutua, entende? Aquela mulher foi flutuando. O senhor fez dela um trem-bala? Entende? Eu fico imaginando ela, tudo era diferente quando aquela mulher foi embora. Ela saiu da beira da morte. O Senhor a livrou do vale da sombra da morte. Se Jesus não está ali, eles apedrejavam, porque eles não olhavam para si. Mas agora ela vai embora levinha. Ela foi na sessão de descarrego no templo de Salomão. Mas no verdadeiro, não é nesse mentiroso aqui do Brasil. Entendeu? Então, ela foi no templo de Salomão lá em Jerusalém. E ela saiu da sessão de descarrego. Ela chegou carregada e ela saiu descarregada. Ela foi embora animada, forte. Oh, glória a Deus, se enxergando, vendo que ela pode trilhar por outros caminhos, que não precisa repetir a sua vida todo sempre. Não, pode haver mudança, pode ser diferente. E eu te digo aqui nessa noite, digo para você, numa inspiração que vem de dentro, nós podemos ser diferentes. Nós temos Deus conosco, nós temos a força do Santo Espírito, nós temos a luz de Jesus, nós podemos ser felizes. Oh, glória a Deus! Isso é maravilhoso. Que pena que eu tenho que parar, né? A prudência me manda parar. Entende? Mas quanta coisa tinha mais aqui. Exceda. Não tenha raiva. Exceda. Ouvistes o que foi dito pelos antigos. Esses eram os fariseus. Os fariseus, está escrito, não adulterarás. Está escrito, não adulterarás. E Jesus, eu porém vos digo, cuide do vosso consciente e não deixe a cobiça dominar o coração de vocês, porque não precisa executar o ato para caracterizar um adultério, se no coração vocês ficar filmando com os seus 2 olhos qualquer mulher, homens, entende, para a cobiçar, já cometeram adultério. Você entende o que Jesus está ensinando? Ele está ensinando um caminho que não é externo, é um caminho que é interno. Ele está dizendo que as coisas de fora nascem todas dentro do coração. Ele está dizendo, o homicídio não é o que você vê. O homicídio é aquilo que se forma dentro do indivíduo. O adultério não é porque você viu o sujeito passando com a mulher de outro ali, ou a mulher de outro com o marido da outra. Não. O adultério já está lá faz tempo. Já desenhou, fez o projeto, entende? Imaginou como encontrar, onde esbarrar de frente, que palavras dizer, e está movido pela cobiça.
Então, Jesus, com tudo isso, está nos dizendo novamente: cuide da tua mente, administra os teus pensamentos, corte o mal pela raiz, arranque as ervas daninhas com raiz e tudo, e joga para fora de ti. Tenha um coração bondoso, iluminado, abençoado. Tenha uma mente sadia. Fixa a tua mente no teu Criador, e você será muito feliz. É o que Jesus está dizendo. Isso é a excelência que supera a doutrina dos fariseus e dos escribas, ou dos religiosos e dos políticos. Você entende? A vida não vai ser transformada para nós através de um político. Não. Esqueça. Pega a nação melhor do planeta, a que está mais desenvolvida, a que tem maior cultura, e você ainda vai encontrar problemas. Porque não tem político que vai dar jeito para a vida ficar 100% para você. Entendeu? Também não é o pastor, não é o padre, não é o papa. Pode trocar o papa 1000 vezes, pode trocar os presidentes de convenções protestantes ou evangélica quantas vezes você quiser. Não são eles, escribas e fariseus, que vão dar uma vida saudável para você. Mas essa vida saudável para nós começa primeiro no encontro nosso com nós mesmos, ou conosco. Encontre-se e você vai começar a ver que está tudo diferente. Ok? Nesse encontro de você com você mesmo, você vai ter a surpresa maravilhosa de encontrar também o teu Deus. Você vai se encontrar com Ele aí dentro. Não é aqui nem acolá. Jesus, interessante, Jesus falou isso tudo. Mas os fundamentalistas leem, não entendem. Hã? Quando disserem, ei-lo aqui, não vai lá ver. Ei-lo lá, não vão lá ver. Está no alto do monte, não vão atrás. Não vão atrás. Exatamente o que os evangélicos mais fazem. Vão morar no monte. Entendeu? Vai lá ser picado de mosquito achando que isso agrada a Deus. Entendeu? Tem um condicionadorzinho de ar em casa, irmão Edson. Tem um condicionador de ar em casa, redinha na janela. Não sei se na tua tem, lá em casa tem. Redinha na janela, tudo. É só ligar o condicionador e começar ali conversar com o Papai do Céu. Dá até para fazer uma ceia, botar uns pedacinhos de pães e abrir um bom vinho e dizer: Jesus, Papai do Céu, estou aqui, ó, no encontro contigo. Hã? Não, tem que subir lá no monte, porque Deus é Deus dos montes, não é Deus dos vales. Ora, Deus é Deus dos montes e Deus dos vales. Deus é dos altos e dos baixos momentos da nossa vida. O salmista já falou isso. Se eu subir aos céus, lá tu estás. E se eu fizer a minha cama lá no Seol, na sepultura, lá tu estás. Se descer ao profundo abismo, ali tu estás também. Ora, não tem para onde ir do teu espírito. Aleluia! Você entende? E o mais importante, está bem dentro de nós. Aleluia! O salmista, para exemplificar a proximidade de Deus, sabe o que ele diz? Ele é a tua sombra à tua direita. Olha que coisa! Ele está ali, está tão perto quanto a sombra, está agarrado como a sombra. Ele está em vós. Deus vos abençoe nessa noite.